Olá pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Maurício Cantão, do canal Cristo, Pátria e Liberdade, e falo com vocês aqui de Salvador, Bahia. Pessoal, quem acompanha aqui os meus vídeos, conhece o meu pensamento, a minha visão, sabe que eu sempre afirmo que comunista, esquerdista, jamais trabalha com a verdade. Jamais diz a verdade, jamais se comporta de acordo com a verdade. E isso é uma regra contra a qual não há exceções. Vejamos agora, vou citar um exemplo que está acontecendo. O STF soltou Lula, alegando que Sérgio Moro teria sido parcial, teria agido com suspeição. Juridicamente, a palavra suspeição ou suspeito é no caso do juiz guardar intimamente uma divergência, ou seja, algum antagonismo com o réu que o torna suspeito, onde ele, o juiz, não tem mais isenção de ânimo para julgar. E quando o juiz se sentir assim, ele deve declarar isso nos autos, dizer que se considera suspeito para julgar aquele caso e requer que os autos, aqueles autos daquele processo, sejam remetidos para o seu substituto legal. Só que Sérgio Moro, segundo o STF, devia ter feito isso e não fez. Julgou Lula apesar de sua suspeição. Só que o que acontece? Nesse caso, o processo onde aquele juiz atuou, os atos do processo realizados por ele, inclusive a sentença, são anulados e o processo muda, troca de juiz e volta ab initio, desde lá do início, para começar tudo novamente. Foi a forma em que os bandidos, os criminosos do STF arranjaram para colocar Lula na rua. Fizeram aí essa gambiarra jurídica, né? Fizeram um Frankenstein e colocaram o sapo barbudo na rua e junto com o sapo barbudo centenas de presos, os presos da Lava Jato e presos pelo Brasil afora. Então, mas só que isso aí não afeta o mérito. Nesse caso, não se tocou na questão da condenação, da questão de Lula ser ou não um bandido, um criminoso. O processo apenas voltou lá para o início. Só que, como não podia ser diferente, tanto Lula quanto seus apaniguados do PT, os esquerdistas de uma forma geral, PSOL, PT, PCdoB, Rede, Podemos, toda essa tranqueira política estão trabalhando na narrativa de que Lula foi inocentado pela justiça. E não ocorreu. Anular um processo em razão da suspeição do juiz é absolutamente diferente de absolver o réu. Mas, para todos os petistas, Lula foi inocentado. E ele, inclusive, repete isso nas suas falas. Então, assim, é uma mentira atrás da outra, é uma incansável tentativa de emplacar narrativas falsas. E eu digo, eu me surpreendo ainda como os comunistas conseguem viver longe da verdade em todos os aspectos, ideológico, político, religioso, emocional, espiritual, tudo é uma grande farsa. Os comunas, uma vez que doutrinados, uma vez que é realizada a lavagem cerebral, é feita a lobotomia, que consiste em enfiar um objeto perfuro cortante aqui entre os olhos e ele desconecta a parte frontal do cérebro da sua ligação natural, de acordo com a anatomia humana. Não é minha área.
Mas lobotomia é isso, tem o objetivo de tornar a pessoa, né, com a pessoa com surtos psicóticos, ela se tornar aquele bobão, aquele zumbi, né, em um estado permanente. Eu nem sei se ainda é um procedimento adequado, creio que não. Entrou para o rol das bizarrices médicas, eu acho. Agora, a lobotomia doutrinária, que é feita hoje nas escolas, nas faculdades, essa não, esta continua a todo vapor. E vem produzindo um contingente de jovens e adultos completamente alienados da sua realidade. Eles vivem uma realidade diferente. Ali, por exemplo, atrás temos a bandeira do Brasil, mas se Lula chegar e dizer que ali é a bandeira da Conchichina, eles vão repetir, né, com a certeza absoluta que se trata da bandeira da Conchichina. Não é que eles deixam de saber que é a bandeira do Brasil, mas eles compram a narrativa mentirosa e aquela mentira, aquela invencionice, eles repetem como se estivesse falando a verdade, com a mesma convicção, com a mesma segurança. Eles são psicopatas que, se colocar no polígrafo, né, passam tranquilamente. Lula no polígrafo, ele vai e volta, senta e passa com os pés nas costas, como a gente dizia quando criança. Então Lula não foi inocentado nada. Lula é um bandido criminoso que está nas ruas graças à composição do STF, que aí está, né? Uma composição terrível, a pior de todos os tempos. Mas como é que a gente poderia pensar em algo melhor se só temos aí, tirando o que o Bolsonaro, nosso presidente, indicou, o Nunes Marques, nós só temos aí indicados de FHC, de Lula e Dilma. O que esperar, né, dessa tranqueira de gente? E temos o pior de todos atualmente, que é o mais burro, o mais limitado de todos, que é o Alexandre de Moraes, o cabeça de piroca. Ele simplesmente é o cão raivoso, louco do STF, utilizado pelos outros para fazer esse monte de cachorrada, né, pelo Brasil afora. Então, fique ligado, não acredite em nada que saia da boca de um esquerdopata. Tenha isso como uma regra em que não cabe exceção alguma. Fica com Deus, vamos orar, vamos permanecer ao lado do presidente, firmes e fortes. Um soldado fiel não foge à luta, não foge. Se o presidente nos convocar mais 10, mais 20 vezes, apareceremos sim, porque mais uma vez ele disse: confie em mim. Eu não posso revelar tudo, mas eu digo que o trabalho está sendo feito e peço para vocês, isso o presidente falando para mim, para você, confie em mim. Ou vocês confiam em mim, ou o resultado será catastrófico. Né? Fora o presidente Jair Bolsonaro, quais são as nossas opções? Se depender da Rede Globo, dos petistas, de FHC, de João Dória, quem é que volta ou vai para a presidência? Sem Bolsonaro nós estamos, desculpa, mas não há um gestual mais perfeito para o caso do que este. Fica com Deus, muita oração, com o joelho no chão. Com Jesus venceremos. Aliás, já somos vencedores.